Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E o tema da aula de hoje, pronome pessoal. Você já estudou isso antes. Você sabe para que servem os pronomes pessoais. Bom, nós vamos recapitular, vamos fazer uma revisão. E caso você não tenha visto algo em particular a respeito do pronome pessoal, aproveite a aula de hoje. Dê uma olhada nas imagens. Quando a gente fala de pronome, a gente fala de discurso, de conversa, de fala, de oratória. É isso mesmo. Nós vamos falar basicamente das pessoas do discurso. E vamos adiantar um pouquinho, vocês vão ver que pronome, classe gramatical, mas também exerce funções sintáticas dentro de uma oração. Quando a gente fala de pronome, talvez a primeira coisa que vem à sua mente seja a ideia de substituição. Você já assistiu a um jogo de futebol ou de vôlei de algum outro esporte coletivo? Talvez você tenha se deparado com a imagem com essa imagem do jogo aí. O jogador precisou ser substituído, ou o professor, né, ou o time, ou o técnico do time, ele resolveu fazer essa substituição por uma questão de estratégia. O jogador estava bem, ele queria continuar no jogo, mas o técnico usou uma estratégia diferente e substituiu um jogador pelo outro. Talvez essa substituição tenha até gerado a vitória do time. Bom, mas não é só no âmbito do esporte que nós vemos a ideia de substituição. Está fazendo ali uma receita, você quer fazer uma determinada receita de vitamina ou um milkshake, mas você não tem um determinado ingrediente. O que você faz? Você pode substituir por outro. Talvez um bolo, uma torta. Então, nós sempre lidamos com a questão de substituição. A tela do seu celular quebrou, está danificada. O que você faz? Substitui a tela. Janela, um vidro quebrado. Alguém deu uma bolada ali na sua janela. O pessoal brincando no quintal, quebrou o vidro, precisa ser substituído. Você está na estrada com a sua família, aquele passeio de final de semana, problema no pneu. O que é necessário fazer? Substituir. Então perceba que a ideia de substituição, ela não é estranha para nós. Nós estamos acostumados com a ideia de substituição. E o fato que a substituição, a troca, a alteração, ela também é algo que ocorre na língua. Ela faz parte de alguns elementos que nós usamos, algumas estratégias que nós usamos para refinar a nossa fala, refinar o nosso discurso. Mas vamos lá. Pronome você já sabe que é classe gramatical e sabe que basicamente substitui ali o substantivo, substitui o nome. Não deixa o substantivo trabalhar demais na frase. Né? Vamos fazer uma pequena alteração, põe o substantivo para descansar, põe o pronome no lugar. É ele quem vai indicar as pessoas do discurso. Você pode ver nessas duas imagens que nós temos aí. Você pode estar na sala de aula e você conversando com seus colegas, são várias pessoas ao mesmo tempo no discurso, ou o professor está explicando, todo mundo parado, prestando atenção, só uma pessoa do discurso que está falando. De tempos em tempos, é claro, vai haver uma troca, uma alteração de quem é a pessoa que está falando aí nesse discurso. Mas não é só uma troca de quem fala. Quando a gente fala de pronome, a gente está falando de transição também, substituição ou transformação no discurso. Por que nós estamos falando disso? Quando a gente pensa em substituição, a gente também pensa na ideia de transição. Transição, trânsito, tráfego. Opa! Mas o que tráfego tem a ver com texto? Vamos chegar lá. Dê uma olhada nessas imagens aí. Nós temos uma via ali bem engarrafada. Vemos ali que os carros eles podem trocar ou não de faixa, dependendo da via. Ali está difícil o negócio. Nós vemos uma via ferroviária. E se você olhar para os trilhos, você vai perceber que existe ali uma alteração de via. Então, talvez
um determinado trem esteja num trilho e ele precise mudar para outro. Tudo isso é controlado pelo tráfego, pela pessoa que fica lá responsável pelo tráfego ferroviário. Na imagem central, nós vemos uma mistura aí de vários tipos de tráfego. Vemos as pessoas na calçada, os carros na rua, vemos o tráfego aéreo. Nada disso ocorre sem que haja um controle. Sinalização. E aí nós chegamos às imagens do campo. Alguns sinais que são usados para orientar as pessoas na transição dessa faixa ou daquela, os motoristas, né, precisam ser orientados como fazer um retorno. Eu posso mudar de faixa aqui nesse pedaço da pista? Bom, o fato é que, nesse caso aqui, a substituição, essa transição, essa troca de faixa, ela precisa ser orientada. Bom, por que nós estamos falando disso? Porque nós também temos o que nós podemos chamar de trânsito textual. Isso mesmo. No texto existe ali uma mudança, uma troca. Essa troca é quem fala, com quem fala, de quem se fala. E aí é importante você conhecer os pronomes que são usados na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa. Então, há uma oscilação ali de quem é que está com o poder da fala naquele momento. Pronomes pessoais, eles são flexíveis, então eles vão sofrer variação de gênero e número. E como nós já falamos no início da aula, eles exercem funções diferentes. Então, se você, quando pensa em pronome pessoal, pensa só no caso reto, bom, parabéns. Mas tem mais. Tem outros casos que envolvem essa classe gramatical, pronome. Que casos são esses? Bom, podemos dizer que são 4. Caso reto, caso oblíquo, tônico e átono. Ai, professora, mas essa matéria é muito difícil. Não é nada. Você só precisa conhecer um pouco mais sobre cada um desses casos. Quando a gente fala de reto, aí a gente volta lá para o latim, vamos para a origem da palavra para entender o porquê que o pronome recebe esse nome. Né? É aquilo que não se inclina. Então, pensa assim, né? Algo que não se inclina. Pronomes do caso reto. Caso oblíquo tem a ver com flexibilidade. Talvez você possa até perguntar para um profissional aí da educação física ou da área médica, alguns músculos do corpo aqui do abdômen podem ser chamados de retos e oblíquos. Não vou entrar nesse contexto porque eu não sou profissional da área. Você pode perguntar para profissionais da área de educação física. Personal trainers, quais são os músculos aqui que são retos e oblíquos, que são considerados, né, nesse caso. Justamente por causa dessa flexibilidade ou dessa rigidez de um e de outro. No caso dos oblíquos, podemos dizer que são inclinados ou mais flexíveis. Caso tônico. Pronomes oblíquos tônicos. Já usou um tônico capilar? Conhece alguém que já fez aquela mistura de elementos ali, que você chama de tônico, para vencer a gripe, ou para lidar com talvez um resfriado? Por que você chama de tônico? Por causa da força. Um elemento, fator importante nesse tônico capilar. O poder de atuação, o poder que aquele suco, aquela mistura que você fez ali de limão com gengibre com alho tem de curar a gripe. Então, tônico relacionado à força. E é isso mesmo. Do grego, né, de origem grega, recebe o tom ou o acento. Opa! Então, olha ali a pronúncia da palavra, vê onde o tom é mais forte. Átono não tem acento tônico. Bom, só você separar, né? Esse A, ausência, e tono, aí de tom. No caso aí, não é acentuado. Então, quando a gente fala de pronomes pessoais, oblíquos, você tem aí um pronome inclinado. Tira o reto, porque o reto você já conhece bem. Do caso tônico, isso, eles têm acentuação própria. E do caso átono, eles não têm acento. Ok? Ou não são acentuados. Mas vamos ver um pouquinho mais como funciona, como é que eles atuam na frase, numa oração. Vamos àquele que é o basicão, que você já conhece. Pronomes pessoais do caso reto. Ah, esse é fácil, professora.
Se você ainda não entrou na análise sintática e não estudou ali a questão de sujeito, não se preocupe. Ainda assim, você vai conseguir identificar esse pronome. Nós temos 3 frases interessantes que vão mostrar onde eles podem ser incluídos na frase e a função que eles vão exercer. Ele estudou bastante para a prova. Bom, só você perguntar para o verbo, lembra? Eu falo que o verbo ele é fofoqueiro, ele sempre vai entregar algo a respeito do sujeito. Nesse caso aí, o verbo diz para mim quem foi que estudou bastante para a prova. Está ali o meu pronome pessoal, do caso reto. É claro que ele ali está no lugar de um, isso aí, de um substantivo, de um nome. Você poderia usar o nome. João estudou bastante para a prova. Mas se João já foi mencionado na frase anterior, para não repetir, você pôs ele, pronome pessoal do caso reto. Bom, agora vamos ver esse pronome pessoal do caso reto, atuando como predicativo do sujeito. Professora, eu não estou entendendo nada. Calma. Você já sabe o que é sujeito? Show. Eu sei que o sujeito é aquele que pratica a ação do verbo. Beleza. Predicativo é uma característica, uma qualidade que você dá para esse sujeito. Então, vamos ver se a gente encontra essa característica nas 2 frases seguintes? Dê uma olhada. Meu maior orgulho é ele. Opa, procura o pronome pessoal do caso reto. Achou o pronome? Está ali o pronome ele. No caso ele está atribuindo uma característica ao sujeito. Sim, motivo de orgulho, meu maior orgulho. Vamos para a segunda frase. Os vencedores somos nós. Procura o pronome pessoal do caso reto. Achou? Nós. Perfeito. Se refere a quem na frase? Aos vencedores, professora. Perfeito. Olha aí, vencedor não é uma característica que você pode atribuir a alguém? Quem é o vencedor da corrida? Ele. Então, nesse caso aí, o pronome está apenas indicando uma característica do sujeito, que lá na frente você vai conhecer como predicativo do sujeito, ok? Pronomes pessoais do caso oblíquo. Para muita gente gera confusão, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Ele pode ter a função de complemento. Bom, guarda essa palavra, complemento. No caso aí, complemento verbal e complemento nominal. Professora, eu não sei o que é isso. Não se preocupe. Complemento é aquilo que é encaixado porque faltava algo. Então, é necessário. Quando você pensar em complemento, pense em algo que é necessário ali. A princípio, vamos nos ater a esta ideia, ok? Vamos ler as 3 frases e ver como é que o pronome ele funciona ali. Primeira coisa que você faz, acha o pronome. Geralmente, na análise sintática, a gente fala, acha o verbo. Mas aqui, acha o pronome. Vamos lá. Irei contigo. Cadê o pronome? Fácil, né? Contigo é o pronome. Contigo ali está complementando o sentido do quê? Ah, professor, eu sei que tem uma forma verbal ali. Perfeito. Irei, quem vai? Como, algum lugar? Com alguém? Contigo. Então, contigo está apenas complementando ali o sentido do verbo. Beleza? Próxima frase. Venha comigo. Cadê o pronome? Isso aí. Achou o pronome do caso oblíquo, comigo. Indica companhia, junto. Comigo está acompanhando que outra palavra? Que classe gramatical? Verbo. Perfeito. Complemento verbal. Simples assim. Mesmo que você ainda não tenha entrado na análise sintática, conhecido todos esses mecanismos da língua, você consegue ali, com o que você tem, você sabe que é verbo, sabe que é pronome. Perfeito? Vamos para a última frase? Linda, né? Tenho saudade de ti. Achou o pronome? Ah, muito bom. As oblíquo, ti. Ó, perceba que ele tem força esse pronome, hein? Mas à frente nós vamos ver. Saudade. Saudade é uma palavra que você classificaria como o quê? Eu sei, professora, é um substantivo abstrato, muito bom. Porque precisa de alguém sentir saudade para que a saudade exista. Se você sabe que é substantivo, você sabe que é classificado como nome, complemento nominal, beleza? Não está complementando um verbo, está complementando um nome. Então, ali atuando como complemento do nome,
para que a frase não fique perdida e sem sentido. Viu como não é difícil? Agora nós vamos para os pronomes oblíquos átonos. Bom, nós já vimos átono, ausência, ok? Não possui acentuação própria. Pode-se dizer que a Maria vai com as outras. Por quê? Ele vai acompanhar os verbos. É a tonicidade do verbo que vai dar o tom para a tonicidade desse pronome. Vamos ver os exemplos? Não te contei? Passei na prova. Percebe quando você fala o te, não te contei? Esse te, ele não tem muita força. Ele está acompanhando o verbo ali. Qual é o verbo? Isso, o verbo contar. Vamos ver um outro exemplo? Encontre-nos em frente ao cinema. Perceba que o nos não tem força, sozinho. Ele precisa da tonicidade do verbo. Então, se a tonicidade do verbo é aqui, ele vai ficar junto. Se é mais abaixo, ele vai ficar junto também. Ele acompanha o verbo. É como se ele não tivesse ali o poder próprio de ter acentuação. Por isso ele é chamado de átono. Ele vai acompanhar ali o tom do verbo. Sozinho ele não consegue. Nós estamos vendo uma foto aí de uma imagem linda. Né? Acho que todo mundo espera ansiosamente para o dia em que as crianças vão poder repetir essa cena aí. Entrar nos portões das escolas. Te encontro no portão da escola. É assim que você fala com seu amigo, né? Você ligou, te encontro no portão da escola. É algo aceitável quando você usa só a oralidade. Mas quando você vai redigir um texto, você vai trabalhar com a norma padrão, usando ali as regras da norma culta da língua, esse T não pode vir antes do verbo, ok? Lembra que ele apareceu ali como pronome oblíquo átono e nós acabamos de ver que isso, ele acompanha a tonicidade do verbo. Ele sozinho não tem tom, ele não tem força. Então, você não usa um pronome oblíquo átono para iniciar uma oração, para iniciar uma frase, ok? Ah, professora, mas lá na frase ali em cima ele aparece antes do verbo. Não te contei? Opa, boa pergunta, excelente. Por que o T está na frente do verbo? Primeiro, porque ele não inicia a oração. Segundo, porque existem algumas palavras que a gente pode chamar de atraentes. Na verdade, elas são atrativas, né? Elas vão atrair esse pronome. O não é uma dessas palavras. Lá na frente você vai ver outros detalhes, né? Hoje a gente está repassando uma parte desses pronomes, do uso desses pronomes. O fato é que, quando você for estudar um conteúdo chamado colocação pronominal, você vai voltar nesse assunto aqui. A gente só está adiantando um pouquinho, porque com certeza você já se deparou com essa formação frasal aqui. Não te contei? Bom, o não, ele atrai o pronome oblíquo átono. Por isso, esse pronome ele pode, nesse caso, vir antes do verbo, ok? E não é ele que está iniciando a frase. Mas quando a gente fala ali, te encontro no portão da escola, ele inicia a frase. Então, você volta para a norma culta se você for incluir isso num texto. Muito cuidado. Se esse texto ele não for uma reprodução da oralidade, se for um texto oficial, cuidado aí quando você for fazer um texto dissertativo, argumentativo, o verbo precisa iniciar, ok? Encontro-te no portão da escola. Olha que lindo. Tem uma outra saída para isso. Encontro você no portão da escola. Você também pode colocar dessa forma. Também segue ali os padrões da norma culta. Só um parêntese a respeito desse pronome oblíquo átono. Mas sempre que você ouvir oblíquo átono, você já sabe. É aquele que não tem força, não tem tonicidade. Ele precisa acompanhar o verbo. O contrário do tônico, que possui acentuação própria e são regidos por preposição. Muito cuidado. Se você sabe que é preposição, perfeito, beleza. Professora, eu não sei o que é preposição. Também não tem problema. Por quê? Quando a gente fala de um pronome ser regido, você vai dar atenção, na verdade, para o verbo. O verbo, essa classe gramatical, você sabe que é o verbo. Pergunta para o verbo. O verbo, ele sempre conta. O verbo é fofoqueiro. Vamos ver na prática como isso funciona? O primeiro exemplo aí. Precisam de mim na empresa. Olha.
Eu poderia usar precisam de minha ajuda, precisam de minha presença na empresa. Mas veja que a preposição dela não sai dali, ela não arreda o pé. Por quê? Porque o verbo precisar, ele pede o auxílio de uma preposição. Ok? Então, quem precisa, precisa de alguma coisa, de algo. Já joga a preposição ali. Verbo, ele entrega. Ok? Bom, agora nós vamos ao pronome. Aí você tem ali pronome oblíquo tônico. Lembra que esse pronome ele possui acentuação própria e eu já sei que ele vai vir com uma preposição. Se o verbo precisar, ele pede uma preposição, eu já sei que o pronome que eu vou colocar depois não é o átomo, é o tônico, ok? Porque é o tônico que é regido por preposição. Temos uma outra frase aí. O que ela disse a mim é segredo. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Eu já tenho a preposição ali. O verbo pede, ele exige, né? O verbo é aquela pessoa exigente. Eu quero a preposição aqui. A preposição já está ali. Se eu sei que eu tenho uma preposição, eu não vou jogar um pronome átono, porque eu preciso de um tônico. É ele que é regido por preposição. E como a gente conhece esses macetes, a gente consegue transformar o nosso texto. Atenção! Quando o pronome vem depois da preposição e antes de um verbo no infinitivo, que é verbo no infinitivo? É isso mesmo. De verbo, né, com aquelas terminações que você encontra lá no dicionário. Terminado, verbo parar, comer, partir. Olha a terminação dele. Está no infinitivo. Quando o pronome está nessa situação, ele está depois da preposição e antes do verbo no infinitivo, eu só posso usar pronome do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto. Na prática, como isso vai funcionar? Este sanduíche é para eu comer. Ok? Então vamos analisar a frase. Tenho preposição? Sim. Para é preposição. Tem um verbo no infinitivo? Comer está no infinitivo ou ele está conjugado? Isso, muito bem, ele está no infinitivo. Então, entre essa preposição e entre o verbo, só cabe pronome pessoal do caso reto. Ok? Mas e o mim, professor? Existe alguma saída para usar o mim ali? Nesse caso, eu não posso usar para mim comer. Beleza? Porque o pronome pessoal do caso reto, que atua como sujeito da ação verbal, sujeito da oração. Quem vai comer o sanduíche? Eu. É o pronome pessoal do caso reto que ele ocupa a função de sujeito. Ok? Pronome pessoal do caso oblíquo não atua como sujeito, você já viu isso. Mas vamos ver aí uma saída para o uso do mim. Ela trouxe o sanduíche, aí nós estamos falando de oralidade, por isso que o para está ali abreviado. Aí ela trouxe o sanduíche para mim. É aceitável na oralidade? Sim. Mas, professora, tem uma preposição antes do pronome. Tem, mas depois você não tem o verbo. Você não tem verbo ali infinitivo. Então, você pode fechar a frase com o pronome oblíquo. Beleza? Mas se vier entre uma preposição e verbo no infinitivo, você já sabe. Só cabe pronome pessoal do caso reto. Quanta coisa, né, num único idioma, né? Só falamos de uma classe gramatical e só de alguns aspectos dos pronomes. Bom, o que você vai fazer agora? Dê uma olhada nessas imagens aí. Podemos até dar uma dica para você. Pense na ideia de obediência. É obedecer a, né? Por exemplo, cachorro obedece a dona, está sendo adestrado. Questão do tempo, do relógio ali que controla a gente. Quanto tempo você passa no celular? O porquê você passa tanto tempo no celular? É necessário? Questão ali de estudos, obedecer aos horários de estudo. Só uma ideia para você. Né? Claro que você pode pensar em outras palavras para situar aí nesse contexto. Use a sua imaginação e seus conhecimentos sobre os pronomes pessoais que você acabou de ver. O que você vai fazer? Criar frases inspiradas nessas imagens abaixo, usando, claro, esses pronomes. Mas uma sugestão, tente montar uma frase para cada caso. Você já sabe que existem 4 casos. Quais são? Lembra? Esqueceu? Caso
Pronome pessoal do caso reto, oblíquo, e aí nós temos o tônico e o átomo. Muito bem, são 4 casos. Então, tente criar uma frase para cada um, é uma maneira de você começar a exercitar. E claro, se você já chegou na análise sintática, você vai relembrar as funções que esses pronomes ocupam na frase, ok? Espero que você se divirta com a atividade. Nos vemos na próxima aula. Beijão para todos!